Oi, pessoas. Eu queria começar esse vídeo falando que eu tô um pouco nervosa, porque é um dos primeiros vídeos que eu vou gravar sem um roteiro certo. Porque eu acho que ele precisa ser um vídeo autêntico, espontâneo. Então, eu pensei um pouquinho de como começar, mas não tenho um roteiro como a maioria dos meus vídeos. Eu não ensaiei o que ia falar, nem nada do tipo. E o vídeo de hoje, eu acho que eu posso falar que é o meu testemunho. Eu quero contar pra vocês um pouquinho da minha relação com Deus. Então, talvez seja um vídeo longo, não sei, mas eu sinto que eu preciso falar algumas coisas, compartilhar um pouquinho da minha história, dessa ótica, né? Da minha história com Deus, porque eu acredito que isso possa ajudar outras pessoas. E eu queria começar o vídeo com uma frase que o Joel J postou esses dias. Não é uma frase dele, é uma frase de um vencedor de um Nobel em Física, mas foi o Joel J que postou. E a frase é a seguinte: o primeiro gole do copo das ciências naturais te tornará um ateu, mas no fundo do copo, Deus estará esperando por você. E ele fala ali que essa frase fez muito sentido para ele e fez muito sentido para mim também. A imagem não tá muito boa, né? Mas é porque eu tô gravando com a webcam do meu notebook. Então não liguem pra isso, porque o conteúdo eu espero que seja transformador. Então, na, na minha infância eu passei por algumas situações difíceis e falar sobre isso tava me impedindo de gravar esse vídeo, porque eu não me sentia confortável para isso. E por muito tempo eu barganhei com Deus. Eu falava para Deus que quando eu tivesse grandes resultados na minha vida, eu poderia dar um grande testemunho. Mas ultimamente Deus tocou no meu coração para gravar esse vídeo. E eu relutei novamente. Até por isso que eu tô um pouco nervosa, um pouco relutante talvez. Inclusive eu queria gravar ao vivo, porque eu não queria ter a opção de não postar. Mas, enfim, não foi uma opção. Então tô gravando pra postar. E vou postar, espero. Mas, enfim. E quando eu comecei a ficar relutante, Deus começou a me questionar algumas coisas. Primeiro que eu tava esperando alguma coisa acontecer na minha vida pra depois falar. Eu tava literalmente barganhando. E ele falou: até quando tu vai deixar de contar a tua história? Tua história até aqui já foi um milagre, já teve muito de mim e pode ajudar outras pessoas, então até quando que tu vai esperar? E para mim contar a minha história seria um evento inédito. E daí Deus, novamente, em toda a sua sabedoria, veio me mostrar que não, que é aquele famoso a prática leva à perfeição, né? Então eu espero que na minha profissão eu tenha a oportunidade de contar a minha história muitas vezes. Então, uma das coisas que Deus falou e que tocou no meu coração para gravar esse vídeo é que eu vou contar minhas histórias muitas vezes, mas que essa vai ser a primeira. Então, Deus me falou também que esse vídeo era sobre ele, sobre a minha relação com ele, e não necessariamente sobre mim. Então, eu não precisaria falar sobre o que me deixasse desconfortável. Mas eu vou falar o que eu achar necessário para que vocês possam entender um pouquinho da minha história. Na minha adolescência, hoje olhando para trás, eu vejo que eu tinha depressão. Porque eu caminhava na rua e eu pensava que se passasse um caminhão ou um ônibus, eu não hesitaria em cair na frente. E milagrosamente, todas as vezes que esse pensamento passava na minha cabeça, não passava nenhum caminhão e nenhum ônibus.
E eu acho que Deus estava cuidando disso. Por muito tempo, eu não acreditei em Deus. Eu não conseguia entender como que poderia existir um Deus no mundo como o mundo que a gente vive. Porque eu me deparei com a maldade do mundo muito cedo. E mesmo com isso, eu costumo acreditar no lado bom das pessoas. Então toda vez que eu tomo um choque de realidade e vejo o lado ruim do mundo, isso acaba me afetando. E por muito tempo eu culpei Deus por tudo isso. Então, e eu também tive uma confusão. Hoje em dia eu consigo ter clareza disso, né? Mas antigamente eu confundia muito Deus e religião, né? Porque Deus não é religião. E em muitas religiões eles pregam um Deus que eu não gostaria de acreditar. Porque o Deus que eu acredito, que eu conheço hoje em dia, é amor. E o que muitas religiões pregam é um Deus vingativo, é um Deus vaidoso, é um Deus com características humanas. E isso para mim não era cabível. Então, por muito tempo eu não acreditava. Até que foram acontecendo algumas coisas na minha vida e que eu vi que era Deus que me faltava. E daí eu comecei a buscar me aproximar dele e busquei me aproximar de Deus e pedir perdão. Pedi perdão porque eu julguei ele pelo que o ser humano fazia. E quando eu aceitei Deus na minha vida, que eu comecei a olhar para trás, que eu vi os pequenos milagres que ele fazia, que eu vi como ele cuidava de mim. Então, eu via que uma decisão que eu tomei hoje em dia, né, tendo consciência, olho para trás, eu vi que eu ia fazer coisas por desespero. E Deus não permitiu que isso acontecesse. E eu sei que muita gente tem dificuldade em falar com Deus. Provavelmente por conta do que eu falei, do mundo que a gente vive, por conta da religião. Mas tudo isso não tem nada a ver com Deus. Deus é amor. Então a gente acaba julgando Deus pelo que o ser humano faz, e isso é injusto. E quando eu me dei conta disso, eu comecei a me aproximar honestamente de Deus. Porque antes disso eu até falava com ele, mas era aquela barganha, sabe? Ai, faz isso, eu faço aquilo. E o Deus que eu acredito hoje, ele não tem necessidade disso. Ele é amor, é infinito e ele te quer bem. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então você não tem que pedir nada. Você não tem que barganhar nada, porque Deus já te quer bem. Deus já quer o melhor para você. A verdade é que nem sempre a gente sabe o que é melhor pra gente, mas Ele sabe. E quando eu tomei a decisão de entregar a minha vida na mão de Deus, hoje em dia, né, olha, na hora a gente faz as coisas, a gente ora, a gente fala, muitas vezes acaba esquecendo. E eu entreguei na mão de Deus e fui levando, e cada vez mais eu ia ouvindo aquela voz dentro de mim. Pra mim, na minha cabeça, é uma voz masculina, calma, serena. E não quer dizer que todo mundo vai ouvir essa voz. Eu acredito que Deus se comunica com cada um a maneira que cada um entenda. Até porque Deus se comunica comigo de uma forma muito clara. De uma forma que eu me identifico com a linguagem dele. Eu me identifico com o jeito que ele fala.
Porque eu sou uma pessoa muito sincera, eu sou uma pessoa muito direta e Deus fala comigo exatamente dessa forma, claro, direto. Mas isso não quer dizer que ele vai falar contigo dessa forma. Ele vai falar contigo da forma que você precisa, da forma que ele sabe que vai ser melhor para você. E quanto mais eu ouvia essa voz, mais eu percebia que quando eu seguia o que a voz da minha cabeça falava, no fim eu entendi o porquê. No fim dava certo. E quando eu não seguia, quando eu ia contra, eu falava, nada a ver isso aqui, porque normalmente é um negócio que Deus te manda fazer as coisas que tu nem imagina o porquê, então às vezes eu simplesmente não fazia. E aí no final eu me lascava. E daí eu percebia, poxa, se tivesse feito, não teria acontecido isso. Então, hoje em dia eu acho que eu me tornei muito mais obediente. Então, talvez por isso que eu esteja aqui gravando esse vídeo. Porque eu percebi que quando eu não sigo a voz, as coisas se tornam mais difíceis. Mas, de qualquer forma, eu pedi para que ele me guiasse. Então, é como se Deus impusesse a vontade dele. É a minha vontade, eu pedi para que ele me guiasse. E toda vez que ele fala algo, é a minha decisão seguir ou não. Eu só aprendi por experiência de que é mais fácil seguir. Só que é difícil. É difícil porque, por exemplo, Deus já pediu para mim falar coisas para estranhos e te imagina nessa situação. Só que Deus, na sabedoria dele, me conhecendo, só fala para mim, se fosse tu, e se eu mandasse alguém te falar alguma coisa e essa pessoa não falasse, tu não ia querer ouvir o que eu tenho para te dizer? E eu acho que é isso. Essa voz, ela sempre teve comigo. Só que nem sempre eu ouvia. Até porque eu vou escrever sobre isso ainda, sobre as vozes da nossa cabeça. Todas as vozes da minha cabeça, elas são femininas. Algumas, né, mas tem tons diferentes, são vozes femininas diferentes, mas todas femininas. A única voz masculina que tem na minha mente é essa. E normalmente ela me manda fazer algo que não vai me beneficiar. E eu acho que isso me mostra que é a voz de Deus. E normalmente quando Deus fala comigo, é como eu disse, é muito claro, muito direto pra mim. Porque ele sabe como se comunicar comigo. Porque eu escolhi, porque eu entreguei. Então talvez você não esteja ouvindo a voz de Deus porque você não esteja se entregando, porque você não esteja disposto, porque você não acredite de verdade. Ou talvez você está barganhando. Então, tem uma frase que eu ouvi uma vez que dizia assim: Deus fez o mundo inteiro em 7 dias. Perfeito, do jeito que é. Do jeito que é, criou o ser humano, criou o mundo, criou tudo em 7 dias. Acha mesmo que ele tá demorando esse tempo todo para preparar o que é teu? Não. O que é teu já tá pronto. Se tu não tem ainda, é porque você não está preparado. Deus está te preparando. Então, se você quer que aconteça logo, se melhore, se prepare. E a única forma de a gente fazer isso é entregando para Deus. É pedindo sabedoria, é pedindo orientação. E eu não tô aqui te garantindo que Deus vai falar com você da forma que fala comigo. Eu só acho que, olhando para minha história, eu não ouvia porque eu não queria. Era tantas vozes na minha cabeça que eu apenas ignorava dele. E talvez essa voz só começou a surgir na minha mente depois que eu decidi entregar, depois que eu decidi acreditar e depois que eu decidi pedir perdão. E essa é a minha relação com Deus. E eu não sei como é a sua. Mas
talvez te falte um pouco de fé. Porque fé não é pedir. Eu acredito que fé seja entrega, seja ficar em paz, seja confiar, seja tranquilidade. A Bíblia fala que Deus, a única coisa que Deus pode oferecer pra gente é a paz. Não a única coisa que Deus pode oferecer, né? Mas uma das coisas únicas que somente Deus pode oferecer pra gente é a paz que excede todo entendimento. Justamente por isso, porque quando a gente acredita, a gente fica em paz. Então, novamente lembrando de uma história, de uma metáfora talvez para ilustrar tudo isso, tinha um crente e um ateu conversando, e daí o ateu perguntou pro crente, né, como era Deus. E daí o crente pegou uma laranja, partiu e chupou a laranja. E daí perguntou pro ateu: essa laranja tá doce ou azeda? E o ateu falou: não sei, foi você que experimentou. E o crente falou: é exatamente isso. Eu não posso te falar do que é Deus se você não experimentar. Então, eu acredito que cada um tem o seu tempo, o seu momento, a sua fé. E, novamente, eu não tô aqui para falar de religião. Não é uma questão religiosa. Por muito tempo eu me afastei de Deus por confundir essas duas. Por confundir Deus com a religião. E eu tô aqui para falar de um ser de amor. Porque é isso que Deus é, amor. E qualquer coisa que destoe disso não é Deus. Eu tô pensando se eu preciso falar mais alguma coisa. Eu acho que era isso. Não ficou um vídeo tão longo, mas também não ficou tão curto, né? Eu acho que eu falei que eu precisava falar. E se você tá vendo esse vídeo até aqui, experimente. Não seja tão ansioso de falar com Deus e esperar uma resposta no mesmo momento. Mas saiba que se você for sincero de coração, Ele vai estar aí pra você. Porque Deus está aqui para todos nós. A gente só precisa permitir que Ele faça parte de nossas vidas. E desde quando eu permiti que Deus fizesse parte da minha vida, ela só tem melhorado. E quando eu permiti, quando eu abri os meus olhos para isso, eu percebi que Deus estava tornando a minha vida muito melhor até antes de eu tomar consciência disso. E quando a gente para prestar atenção, a gente percebe que cada oração que a gente fez foi atendida. A gente só esqueceu de agradecer. Então, eu te convido hoje a relembrar as suas orações. Porque se foi da vontade de Deus, provavelmente elas foram atendidas. E eu pedi muita coisa para Deus. E eu não vou falar que todas foram atendidas, mas eu sei que quando Deus sentia que aquilo ali não ia prejudicar o meu processo ou outras pessoas, Ele atendia. E coisas simples, como coisas muito simples, mas eu percebia Deus cuidando dos detalhes da minha vida. E foi aí que eu entendi que Deus é amor. E talvez você só esteja se afastando de Deus, talvez você só não tenha uma relação com Deus, porque você não se permita amar. Talvez você sinta que não merece amor, mas você merece. Talvez você ache que um Deus assim seja bom demais para ser verdade, mas não é.
Normalmente a vida é simples e a gente complica por não conseguir entender a simplicidade da vida. Então, se permita ser amado, se permita conhecer o amor de Deus. E eu acho que agora sim, é o que eu tinha para falar.